Já alguma vez discutiu com um amigo sobre como as coisas realmente aconteceram, tendo a certeza absoluta de que estava 100% certo? E se eu lhe disser que, muito provavelmente, ambos estão errados? A nossa memória não é uma câmara de vídeo perfeita que grava o passado. É algo muito mais complexo, volátil e até misterioso. Hoje, vamos mergulhar no mundo incrível da memória humana e revelar os seus maiores segredos. Vamos abordar 30 factos impressionantes que não só o vão surpreender, mas que também o obrigarão a reexaminar as suas recordações mais íntimas. Prepare-se, depois deste vídeo, deixará de confiar no seu próprio cérebro da mesma forma. Antes de começarmos, vamos esquecer o principal equívoco. A memória não é um arquivo na nossa cabeça, onde os eventos passados estão cuidadosamente organizados. Os cientistas definem a memória como o processo pelo qual o nosso cérebro codifica, armazena e recupera informação. A palavra-chave aqui é processo. Não é um objeto estático, mas sim um sistema dinâmico e em constante mudança. Cada vez que se lembra de algo, não está apenas a abrir um ficheiro. Está a remontar essa recordação a partir de milhões de ligações neuronais. E durante este processo de montagem, podem ocorrer as coisas mais inacreditáveis. É exatamente sobre estas falhas surpreendentes, características e superpoderes da nossa memória que vamos falar. Comecemos pelo facto número 1, que é fundamental. As memórias não são meramente reproduzidas, elas são ativamente reconstruídas. Imagine que o seu passado não é um filme, mas sim um conjunto de blocos de montar, um Lego. Quando tenta recordar um evento, o cérebro não puxa um modelo já feito. Pega em peças soltas, imagens visuais, sons, emoções, factos, e reconstrói a cena de novo. É aqui que a coisa fica interessante. Nessa reconstrução, é muito fácil que se infiltrem componentes estranhos, as suas crenças atuais, o seu estado de espírito, ou até mesmo informações que só descobriu mais tarde. É por isso que duas pessoas podem lembrar-se do mesmo evento de maneiras completamente diferentes. Cada um reconstrói a memória através do prisma da sua experiência única. Visualmente, podemos imaginar isto como uma fotografia partida que tentamos colar de novo, mas na qual, acidentalmente, adicionamos fragmentos de outras fotografias. Já lhe aconteceu isto? Você vai para outra divisão buscar algo importante, atravessa o batente e esquece-se completamente do que ia buscar. Isto não é um sinal de má memória, mas sim um fenômeno psicológico real chamado efeito da porta. Estudos demonstraram que o simples ato de atravessar uma porta pode fazer com que o cérebro arquive os pensamentos da localização anterior, abrindo espaço para a nova informação. A nossa mente interpreta a transição de uma divisão para outra como uma mudança de contexto, uma mudança de cenário. O nosso cérebro decide que os objetivos definidos no cenário antigo já não são relevantes e elimina-os da memória de trabalho. Portanto, se esquecer novamente o que ia buscar à cozinha, não se culpe. Simplesmente volte à divisão anterior. É muito provável que, assim que lá chegar, se lembre imediatamente do seu objetivo. Pode soar a enredo de um thriller, mas é um facto científico comprovado. Memórias falsas podem ser implantadas na nossa mente. A psicóloga Elizabeth Loftus conduziu o famoso estudo, conhecido como o experimento da perdida no centro comercial. Ela contou aos participantes várias histórias reais da sua infância, fornecidas pelas suas famílias, e acrescentou uma história totalmente inventada, a de se terem perdido num grande armazém quando eram crianças. O resultado foi surpreendente. Cerca de 25% dos participantes não só acreditaram na história fictícia, como também começaram a recordá-la em detalhes vívidos. Eles descreviam como choravam, quem os encontrou e o que sentiram. Isto demonstra o quão maleável é a nossa memória e quão vulnerável se torna a sugestão. O nosso cérebro nem sempre consegue distinguir uma experiência real de uma narrativa vívida, ou até mesmo
de algo que imaginamos. Por que é que depois de uma noite sem dormir antes do exame, tudo parece evaporar da nossa cabeça? É porque o sono não é apenas um descanso para o cérebro, é uma fase crucial e fundamental no processamento da memória. É precisamente durante o sono que ocorre o processo de consolidação das memórias. Ao longo do dia, absorvemos um volume colossal de informação, que primeiro é armazenado no hipocampo, uma espécie de arquivo temporário. É durante a noite que o cérebro faz a triagem. Ele revê os acontecimentos do dia, descarta o que é irrelevante e transfere as memórias mais importantes do hipocampo para o neocórtex, o nosso armazém de longo prazo. Este processo assemelha-se ao trabalho de um bibliotecário a organizar e a colocar os novos livros nas prateleiras. Sem uma noite de sono de qualidade, este bibliotecário não tem tempo de fazer o seu trabalho, e a informação valiosa permanece apenas no arquivo temporário, de onde é rapidamente eliminada. Pense no seu primeiro beijo ou no dia da sua formatura. Muito provavelmente, estas recordações são muito vívidas e cheias de detalhes. Agora, tente lembrar-se do que comeu ao almoço na passada terça-feira. É difícil, não é? Isto acontece porque as emoções funcionam como um marcador neon para a nossa memória. Quando sentimos emoções fortes, alegria, medo, surpresa, o nosso cérebro liberta hormonas, como a adrenalina e o cortisol. Estas substâncias enviam um sinal aos centros da memória, como se dissessem: atenção, isto é importante, é preciso guardar esta informação. Esta coloração emocional torna as ligações neuronais responsáveis por essa recordação muito mais fortes. É precisamente por isso que conseguimos lembrar-nos durante anos de momentos que geraram uma forte reação emocional e esquecemos-nos completamente de acontecimentos rotineiros e neutros. Olhem só este paradoxo interessante. Se eu vos pedir para memorizarem o apelido Baker, e a outra pessoa eu pedir para se lembrar que este homem trabalha como padeiro, o segundo indivíduo terá uma probabilidade muito maior de se recordar dessa informação. E reparem, a palavra é a mesma. Isto é o famoso paradoxo do Baker padeiro. A explicação é simples. O nosso cérebro memoriza muito melhor a informação quando ela está ligada a conhecimentos e associações já existentes. O apelido Baker é uma informação abstrata, desligada de qualquer contexto. Já a profissão de padeiro desperta imediatamente uma série de imagens na nossa cabeça. O cheiro a pão fresco, o uniforme branco, a farinha. O cérebro cria múltiplas âncoras para essa palavra, e por isso torna-se muito mais fácil puxá-la da memória. Já tentou alguma vez decorar um número de telefone comprido, repetindo-o mentalmente? Se sim, estava a usar a sua memória de curto prazo ou memória de trabalho, e ela tem um limite bem definido. Na década de 50 do século XX, o psicólogo George Miller formulou o famoso número mágico 7, mais ou menos 2. Ele descobriu que a maioria das pessoas consegue reter na memória de trabalho, simultaneamente, entre 5 a 9 elementos independentes, sejam eles números, palavras ou objetos. Tudo o que ultrapassa este limite, ou substitui a informação mais antiga, ou simplesmente não é memorizado. É por isso que os números de telefone e os códigos postais são divididos em pequenos blocos. Assim, o nosso cérebro consegue processá-los mais facilmente. É como fazer malabarismo. Com 3 ou 4 bolas é fácil, mas com 10, torna-se praticamente impossível. Quando falamos em memória, costumamos imaginar uma entidade única. Mas, na verdade, possuímos vários sistemas de memória diferentes a funcionar em paralelo. Por exemplo, a memória processual, ou memória procedimental, é a memória do corpo, a chamada memória muscular. É graças a ela que conseguimos andar de bicicleta ou digitar no teclado sem ter de pensar em cada movimento. A memória semântica é como a sua enciclopédia pessoal, o armazém de factos sobre o mundo. Paris é a capital de França, ou a água ferve aos 100 graus.
Já a memória episódica funciona como a nossa autobiografia, as recordações de eventos específicos da nossa vida, como o que fiz no meu último aniversário. Estes sistemas podem operar de forma totalmente independente. Por exemplo, uma pessoa com amnésia pode esquecer tudo sobre a sua vida, a memória episódica, mas ainda assim lembrar-se de como tocar piano, graças à memória processual. O cheiro de relva acabada de cortar ou dos bolos da avó consegue transportar-nos instantaneamente muitos anos para trás, desencadeando uma onda de memórias extremamente vívidas e emocionais. Isto não é por acaso. O olfato é o mais primitivo dos nossos sentidos e está diretamente ligado aos centros da memória e da emoção no cérebro. O bulbo olfativo, que processa os cheiros, tem vias neuronais diretas para a amígdala, o centro das emoções, e para o hipocampo, o centro da memória, enquanto a informação dos outros sentidos, visão, audição, tato, passa primeiro pelo filtro lógico do tálamo. Os cheiros atingem o alvo diretamente, indo às profundezas da nossa mente subconsciente. É por essa razão que os aromas conseguem despertar memórias tão fortes e aparentemente esquecidas, que nenhum outro gatilho consegue alcançar. Praticamente toda a gente já teve a sensação de déjà vu, que significa já visto. Entra num local novo, ou numa situação diferente, e sente que aquilo já lhe aconteceu antes. Enquanto os místicos veem nisto memórias de vidas passadas, a ciência tem uma explicação bem mais simples. Uma das principais teorias sugere que o déjà vu é uma falha momentânea no funcionamento do cérebro, uma espécie de desincronização. A informação dos órgãos sensoriais chega ao cérebro através de várias vias ao mesmo tempo. Ocasionalmente, uma dessas vias pode processar a informação uma fração de segundo mais rápido do que a outra. Por causa deste atraso microscópico, o cérebro consegue registrar a informação como antiga ou já conhecida, antes que o sinal principal chegue. O resultado é uma sensação estranha de que está a viver aquele momento pela segunda vez. Não é uma memória, mas sim a ilusão de uma memória. Todos nós conhecemos aquela sensação angustiante quando se sabe exatamente a palavra ou o nome, que está literalmente na ponta da língua, mas não se consegue de forma alguma dizê-lo. Este fenômeno chama-se letológica, ou, o mais popular, o estado na ponta da língua. Isto não significa que tenha esquecido a informação. Pelo contrário, prova que ela está definitivamente armazenada na sua memória. O problema é outro. Por alguma razão, o cérebro é incapaz de aceder a essa informação. É comparável a saber que um livro existe na biblioteca, mas ser incapaz de recordar a prateleira exata onde ele está guardado. O cérebro recorda-se da informação semântica, ou seja, o significado da palavra e o seu contexto, mas o acesso à informação fonológica, o som e a pronúncia, fica bloqueado. Nestes momentos, é frequente conseguirmos recordar a letra inicial da palavra ou algo a que ela se assemelha, mas a palavra em si escapa-nos. Como é que os campeões mundiais de memorização conseguem decorar a ordem das cartas em vários baralhos ou milhares de dígitos do número π? Eles utilizam uma antiga técnica mnemônica, conhecida como o método de Loci, ou palácio mental, popularizada por Sherlock Holmes. A essência do método é simples. Você imagina um espaço que lhe é bem familiar, por exemplo, a sua casa ou o trajeto para o trabalho. De seguida, você coloca mentalmente os elementos que precisa decorar em diferentes pontos desse espaço. Por exemplo, para decorar uma lista de compras, pode imaginar um pacote de leite junto à porta de entrada, o pão pousado no sofá e ovos esmagados no televisor. Quanto mais absurdos e vívidos forem os seus visuais, melhor. Quando precisar de se lembrar da lista, basta fazer um passeio mental pelos seus palácios e recolher os itens de que precisa. Pergunte aos seus pais ou avós onde estavam e o que faziam quando souberam do voo de Gagarin ao espaço ou da queda da União Soviética. O mais certo
é que eles descrevam esse momento ao pormenor, como se tivesse acontecido ontem. A este tipo de recordações chamamos memórias flash. São recordações extremamente vívidas, detalhadas e duradouras, ligadas ao momento exato em que a pessoa tomou conhecimento de um evento chocante, com forte impacto emocional e de escala global. É como se o cérebro tirasse uma fotografia instantânea daquele momento. No entanto, apesar da sua nitidez e da nossa firme convicção na sua exatidão, a investigação demonstra que as memórias flash também estão sujeitas à distorção. Com o passar do tempo, podemos, inconscientemente, adicionar ou modificar detalhes, embora a nossa convicção na sua veracidade absoluta permaneça inabalável. Estamos habituados a pensar que o esquecimento é algo mau, um inimigo da aprendizagem. Mas, na verdade, é uma função absolutamente essencial e vital do nosso cérebro. Imagine se lembrasse de absolutamente tudo, cada linha que leu, cada conversa, cada pormenor de cada dia que viveu. O seu cérebro ficaria sobrecarregado com informação inútil, desatualizada e irrelevante. O esquecimento é um mecanismo de filtragem. O cérebro enfraquece e elimina propositadamente as ligações neuronais não utilizadas, de modo a libertar recursos para informação nova e mais importante. Este processo, conhecido como poda sináptica, permite-nos adaptar, aprender coisas novas e não ficar presos ao passado. Assim, a capacidade de esquecer não é um defeito, mas sim uma característica fundamental de uma memória eficiente. Ao contrário do que se pensa, o nosso cérebro não tem um único centro de memória que armazene todas as nossas recordações. A memória é, na verdade, uma função distribuída. Diferentes aspectos da mesma memória são guardados em diferentes partes do cérebro. Por exemplo, a componente visual da memória de um dia de praia fica registrada no córtex visual, o som das ondas, no córtex auditivo, e a sensação da areia quente sob os pés, no córtex somatosensorial. O hipocampo, por sua vez, atua como o maestro que liga todos estes elementos dispersos numa recordação única e coerente. Quando recorda aquele dia na praia, o hipocampo ativa todas estas áreas em simultâneo, reconstruindo o evento. É por isso que uma lesão numa única área cerebral pode levar à perda de um tipo específico de memória, mas nunca da memória como um todo. Eu bem sabia que isto ia acontecer. Soa-lhe familiar? Este enviesamento cognitivo é conhecido como o viés retrospectivo, ou, em inglês, o hindsight bias. Trata-se da nossa tendência para encarar eventos passados como se fossem muito mais previsíveis do que realmente foram. Depois de o desfecho de um evento ser revelado, o nosso cérebro começa, inconscientemente, a moldar os nossos pensamentos e memórias passadas para que se ajustem a esse resultado. Passamos a acreditar que vimos todos os sinais, ou que sentimos que isto ia dar nisto, quando, na verdade, antes de o facto ocorrer, não tínhamos qualquer certeza. Este viés influencia tudo, desde a análise de jogos e competições desportivas, até a avaliação de grandes eventos históricos. E, criticamente, impede-nos de aprender com os nossos próprios erros, pois distorce a forma como avaliamos o nível de previsibilidade da situação original. Alguma vez lhe aconteceu ter uma ideia que parecia genial, para depois descobrir que já a tinha ouvido ou lido em algum lugar? Este fenômeno chama-se criptomnésia. Essencialmente, é um plágio involuntário, onde o cérebro reproduz um pensamento ou ideia de outra pessoa, mas atribui-o erroneamente a si mesmo. A memória existe, mas a sua fonte perdeu-se. O cérebro esquece-se de onde e quando recebeu a informação e assume a autoria. É um fenômeno bastante comum, com o qual muitos músicos, escritores e cientistas já se depararam. Eles estavam certos de que tinham criado algo absolutamente novo, mas mais tarde descobriam que a sua criação original era incrivelmente semelhante a algo já existente.
Isto prova mais uma vez que a memória é um processo complexo e que um erro na marcação da fonte de informação pode levar a consequências curiosas ou, por vezes, desagradáveis. Por que é que a ideia daquele relatório por acabar, ou da série que ficou a meio, nos persegue na cabeça de forma tão obsessiva? A resposta está no efeito Zeigarnik. Este fenômeno psicológico, descoberto por Bluma Zeigarnik, mostra que as pessoas se lembram aproximadamente do dobro das tarefas interrompidas ou incompletas do que daquelas que foram concluídas com sucesso. O nosso cérebro não gosta de incertezas, nem de gestalts que permanecem abertos. Uma ação incompleta cria uma tensão interna que retém essa tarefa na nossa memória de trabalho, lembrando-nos constantemente da sua existência. Assim que a tarefa é concluída, a tensão desaparece e o cérebro, com alívio, descarta-a da cabeça. A propósito, os criadores de séries usam ativamente este efeito, terminando os episódios no ponto mais alto de suspense, para garantir que passamos a semana inteira a pensar neles. Por que nos dar ao trabalho de memorizar algo, se podemos encontrar a resposta na internet em poucos segundos? Essa lógica deu origem a um novo fenômeno, o efeito Google, ou amnésia digital. A sua essência reside no facto de que o nosso cérebro, sabendo que determinada informação está armazenada de forma segura numa fonte externa, como um smartphone ou um motor de busca, tem mais dificuldade em retê-la. Ele não gasta recursos a memorizar o facto em si. Em vez disso, memoriza o caminho para essa informação, ou seja, onde e como a podemos encontrar. Passamos a reter melhor o onde do que o que. É uma espécie de outsourcing da memória. Por um lado, isto liberta o nosso cérebro para tarefas mais criativas. Por outro lado, tornamo-nos cada vez mais dependentes de gadgets, e a nossa capacidade de reter factos na nossa própria mente pode ser enfraquecida. Para além da memória do passado, a retrospectiva, também temos a memória do futuro, ou seja, a memória prospectiva. É a capacidade de nos lembrarmos que temos de executar uma ação num determinado momento futuro. Exemplos práticos incluem: não me esquecer de ligar à minha mãe às 7 da noite, ou comprar pão no regresso a casa. Este é um tipo de memória extremamente complexo, pois exige que o cérebro não só armazene a informação da tarefa, mas que também monitorize continuamente o tempo e o contexto para que essa intenção seja ativada no momento certo. As falhas na memória prospectiva são uma das queixas mais frequentes. Conseguimos recordar perfeitamente o que precisa de ser feito, mas só nos lembramos disso quando é tarde demais. É precisamente para dar apoio a este sistema de memória tão vulnerável que inventamos as agendas, os despertadores e as notas adesivas de lembrete. Muita gente acredita que, com o avançar da idade, a memória se deteriora de forma inevitável e catastrófica. No entanto, isto é simultaneamente verdade e mito. De facto, alguns aspectos da memória podem enfraquecer. Por exemplo, a chamada memória fluida, aquela que processa novas informações e resolve problemas inéditos, tende a diminuir. Torna-se-nos mais complicado memorizar nomes novos ou aprender novas línguas. Contudo, a memória cristalizada, que se baseia no conhecimento, na experiência acumulada e no vocabulário, pode até melhorar com a idade. As pessoas idosas demonstram frequentemente mais sabedoria e lidam melhor com tarefas que exigem grande erudição e uma compreensão apurada de situações sociais complexas. Portanto, o envelhecimento não é apenas um declínio da memória, mas sim uma reorganização de natureza qualitativa. A amnésia não é apenas a perda de memória que vemos no cinema. Existem dois tipos principais. A amnésia retrógrada é a incapacidade de recordar eventos que aconteceram antes de uma lesão ou doença cerebral. A pessoa pode esquecer as últimas horas, dias, ou até mesmo toda a sua vida passada, mas mantém a capacidade de formar novas memórias. No entanto, a amnésia anterógrada é consideravelmente mais estranha e grave.
Nela, a pessoa, pelo contrário, lembra-se perfeitamente do seu passado, mas perde a capacidade de criar novas memórias de longo prazo. Pode passar um dia inteiro, mas ao final da tarde, não se lembrará de nada do que aconteceu. É como se ficasse preso no tempo, vivendo cada momento como se fosse a primeira vez. Este estado é brilhantemente retratado no filme Memento. Quer melhorar a sua memória? A resposta pode estar no ginásio. Inúmeros estudos comprovam uma ligação direta entre a atividade física e as nossas funções cognitivas. Quando praticamos exercício, especialmente atividades aeróbicas como a corrida ou a natação, o nosso coração começa a bombear mais ativamente. Isto melhora o fluxo de sangue e de oxigênio para todo o corpo, incluindo, claro, o cérebro. Além disso, o esforço físico estimula a produção de proteínas especiais, como o fator neurotrófico do cérebro, que promove o crescimento de novos neurônios e fortalece as conexões entre eles. Isto acontece sobretudo no hipocampo, o centro nevrálgico da memória. Portanto, o treino regular é não só uma garantia de saúde corporal, mas também uma das formas mais eficazes e acessíveis de manter a acuidade mental e uma excelente memória durante muitos anos. Se pedir a uma pessoa mais velha para falar sobre a vida dela, é provável que repare num padrão. Ela lembrará de forma muito vívida e detalhada dos acontecimentos que ocorreram na sua juventude e início da idade adulta, mais ou menos entre os 10 e os 30 anos. No entanto, as recordações da meia-idade podem ser mais esbatidas ou menos claras. Este fenômeno chama-se pico da reminiscência, e os cientistas continuam a debater as suas causas. Uma das teorias sugere que é neste período da vida que vivenciamos uma série de eventos pela primeira vez. O primeiro amor, o fim da escola, a entrada na universidade, o primeiro emprego, o casamento. Estes acontecimentos são únicos, estão carregados de emoção e ajudam a moldar a nossa personalidade. Por essa razão, são os que melhor fixamos na memória. Enquanto isso, a vida na meia-idade, regra geral, torna-se mais rotineira e previsível. Lembra-se de que o personagem do jogo Monopólio usa um monóculo e de que o Pikachu tem uma risca preta na ponta do rabo. Se respondeu sim, então você acabou de cair no efeito Mandela. Na verdade, o monopolista nunca usou monóculo e o rabo do Pikachu é completamente amarelo. O efeito Mandela é um fenômeno de falsas memórias coletivas, onde um grande grupo de pessoas tem a certeza de um facto que, na realidade, não corresponde à verdade. Ele recebeu este nome porque milhares de pessoas em todo o mundo estavam convencidas de que Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80 e até se lembravam de telejornais a noticiar isso. Este fenômeno demonstra claramente como a desinformação pode facilmente enraizar-se na consciência coletiva e tornar-se indistinguível de uma memória real. À noite, o nosso cérebro não se limita a descansar. Ele faz uma verdadeira faxina. Durante o sono profundo, o cérebro ativa o sistema gliolinfático. É uma espécie de rede de esgoto que lava e elimina proteínas tóxicas e resíduos metabólicos que se acumularam ao longo do dia. Mas isto não é tudo. Além da purificação física, ocorre também uma limpeza informacional. O cérebro analisa as conexões neurais formadas durante o dia. As que foram importantes e frequentemente usadas são reforçadas e consolidadas. Por outro lado, as ligações fracas e não essenciais, que retêm informações de pouca relevância, são propositadamente enfraquecidas e podadas. Este processo é conhecido como poda sináptica. Essencialmente, o cérebro apaga memórias desnecessárias para evitar sobrecarregar o sistema e, consequentemente, abrir espaço para novas aprendizagens. Isto é mais uma prova de que esquecer é, na verdade, um processo ativo e benéfico. Se houvesse um gestor principal da memória no nosso cérebro, esse cargo seria, sem dúvida, ocupado pelo hipocampo. Esta é uma pequena estrutura, localizada profundamente nos lobos temporais,
que desempenha um papel absolutamente crucial na formação de novas memórias de longo prazo, especialmente as episódicas e espaciais. O hipocampo funciona como um centro de triagem ou um sistema de armazenamento temporário. Ele recolhe informação de vários sistemas sensoriais, une-a numa única memória, e se esta for considerada importante, inicia o processo de transferência para o armazenamento de longo prazo no córtex cerebral. Danos no hipocampo resultam na amnésia anterógrada mais grave. A pessoa perde a capacidade de memorizar algo novo. Pode lembrar-se da sua infância, mas não consegue reter o que comeu ao pequeno almoço há apenas 5 minutos. Por que será que uma única canção consegue, de repente, levar-nos de volta ao passado, despertando um turbilhão de emoções e recordações? A música tem um poder único sobre a nossa memória. Isso acontece porque o processamento musical ativa inúmeras áreas do cérebro, incluindo aquelas responsáveis pelas emoções, pela atenção e pela memória autobiográfica. O ritmo, a melodia e a harmonia criam uma marca neural robusta e multifacetada para as memórias ligadas a um período específico da nossa vida. Esta ligação é tão forte que a musicoterapia apresenta resultados surpreendentes no tratamento de pacientes com Alzheimer. Pessoas que já não reconhecem os seus entes queridos podem ouvir uma canção da sua juventude e subitamente começar a cantarolar, recordando as letras e os momentos a ela associados. A música é, realmente, uma chave que abre os recantos mais escondidos da nossa memória. Quer memorizar algo de verdade? Em vez de decorar, transforme isso numa história. O nosso cérebro está evolutivamente programado para processar e memorizar narrativas. Durante milênios, mesmo antes do aparecimento da escrita, as histórias foram o único meio de transmitir conhecimento, tradições e experiência de geração em geração. Quando vestimos factos áridos na forma de uma história, com personagens, enredo, causa e efeito, ativamos muito mais áreas do cérebro do que faríamos apenas a memorizar. Conectamos emoções, imaginação e lógica. A informação deixa de ser um conjunto abstrato de dados e torna-se parte de uma estrutura coesa e com sentido. É exatamente por isso que podemos esquecer os detalhes de uma palestra, mas lembramo-nos durante anos do enredo de um livro ou filme interessante. Contar histórias é, na verdade, um mecanismo inato de memorização eficaz. Enquanto a maioria de nós se queixa de ter má memória, existem indivíduos com o problema exatamente oposto. Esta condição é conhecida como hipermésia, ou síndrome da memória autobiográfica superior. Em todo o mundo, existem apenas algumas dezenas de pessoas com este diagnóstico confirmado. Estes indivíduos conseguem recordar, com precisão incrível, praticamente todos os dias das suas vidas, desde a adolescência. Pergunte-lhes sobre qualquer data, e eles dir-lhe-ão o dia da semana, o clima, o que comeram e o que estava a acontecer no mundo naquele momento. Aparentemente, isso seria considerado um superpoder. No entanto, as próprias pessoas com hipermésia descrevem-na muitas vezes como um fardo. Elas não conseguem esquecer ofensas, momentos desagradáveis ou erros cometidos. O passado está constantemente presente no seu dia a dia, assombrando-as e nunca as libertando. Isto prova que a nossa capacidade de esquecer não é uma falha, mas sim uma dádiva e um mecanismo de defesa essencial. E pronto, estas foram as 30 facetas surpreendentes da nossa memória. Como puderam constatar, ela não é um arquivo fiável e imparcial. É mais como um artista criativo, caprichoso e, por vezes, imprevisível, que está constantemente a repintar a tela do nosso passado. Desde as falsas memórias implantadas e o efeito Mandela, até ao papel salvador do esquecimento e o poder incrível dos cheiros, percebemos que a nossa memória é muito mais complexa e fascinante do que imaginávamos. Não é apenas uma ferramenta de armazenamento de factos. É a memória que molda a nossa personalidade, a nossa história e o nosso próprio eu.
e compreender como ela funciona, abre-nos o caminho para uma vida mais consciente e para uma aprendizagem mais eficaz. Muito obrigado por terem assistido até ao fim. Se aprenderam algo novo que vos surpreendeu, não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever o canal. E agora, pergunto-vos: qual foi o facto sobre a memória que mais vos surpreendeu? Ou, quem sabe, tem alguma história pessoal em que a vossa memória vos enganou ou vos impressionou de forma surpreendente? Partilhem nos comentários. Vou adorar ler.